na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br e na página do Facebook, vai lá em tempo real, agora acompanha o Zona Esportivo e na sequência o Santa Maria agora que chega com o comando do André Campos, falando das notícias da cidade, da região, do estado, do Brasil e do mundo. Programa que tem o apoio cultural do Estúdio São Bento. Se tu queres um treinamento funcional dentro daquilo que tu imagina, que tu precisa, que tu necessita, que tu queres, Estúdio São Bento, ali na Vila Leste, na Major Duarte. Lembrando que a Major Duarte mudou agora o sentido, né? O sentido é centro-bairro. Ali na esquina tem a Estúdio São Bento, né? Fala com o Mancha, com o Ayman, com o Brian. Eles vão fazer uma avaliação e preparar uma série de exercícios dentro daquilo que o teu organismo pode suportar e também daquilo que tu imaginas e que tu precisa como condicionamento físico. Terá acompanhamento integral durante todos os exercícios por alguns dos meninos de lá. Pode ser individualmente ou para um grupo pequeno de pessoas. O horário também é bem flexível. Estúdio São Bento, este eu recomendo e aprovo. Bom, quinta-feira ontem tivemos aí rodada completa da Copa do Brasil. Eu começo falando nesse assunto. A Copa do Brasil que começou ontem. Esse ano tem novidade no regulamento, algo que eu sempre falava aqui, em posição minha como torcedor, e eu até conversei com o Vinícius Moiosa no passado, que é a tal do gol, a vantagem de gols. Acabou a vantagem de gols, né? Nessa primeira fase, primeira e segunda fase, os times que jogam mandantes, jogam fora de casa, eles têm a vantagem do empate, né? Tinha vantagem do empate. A partir da terceira fase, não. Aí não terá a vantagem do empate e não terá gol fora de casa. Será resultado simples, tá? Então é importante depois do mata-mata. Então isso, porque na verdade não cumpriu aquela missão que a FIFA queria, que era que os times se abrissem para jogar, buscassem o gol. Mentira, não é verdade. E muitas vezes o time acaba caindo fora por causa de um gol. O Inter no passado perdeu para o Palmeiras por causa disso, ganhou de 1-0, perdeu de 2-1, acabou mesmo fazendo mais gols. Caindo fora, fez 3 gols e sofreu 1 e acabou saindo fora. Então cai isso aí, então é importante. Na rodada de ontem tivemos aí vitória da Conquista e Boa Esporte, 0-0, classificou o Boa Esporte. Caxias e Atlético Paranaense, empate em Caxias do Sul, classificou-se o Atlético. Nova Iguaçu 1, Bragantino 1, classificou o Bragantino. O Inter, numa partida sofrível contra os reservas do Boa Vista, do Rio de Janeiro, acabou empatando 1-1, está classificado. O Fluminense venceu a Caldense de Minas por 1-0. O Tubarão reverteu o resultado e ganhou do América do Rio Grande do Norte por 2-0, classificou-se. O Aimoré perdeu em casa para o Cuiabá por 2-1, está fora, classificou o Cuiabá. O Ituano perdeu para o Uberlândia 2-1, o Uberlândia reverteu o resultado classificado. O Salgueiro venceu o novo Operário do Mato Grosso por 3-2, se classificou. O Juventude conseguiu a classificação empatando com o Interporto do Tocantins em 0-0. O Independente do Pará perdeu para o Sampaio Corrêa do Maranhão por 1-0, classificou o Sampaio Corrêa. O Botafogo da Paraíba venceu o Floresta do Ceará por 2-0. O Figueirense venceu o 13 da Paraíba por 2-0, também classificado. O Joinville também classificou-se 1-0 em cima do Itabaiana. O Cordino do Maranhão empatou 1-1 com o Náutico, classificou o Náutico. O São Paulo venceu o Madureira por 1-0. O Londrina venceu o Real Desportivo por 1-0. E o Fluminense de Feira de Santana venceu o Santa Cruz por 2-0. Hoje teremos ainda o RT e Paraná Clube, Novo Hamburgo mais o Gaúcho contra o Paysandu, Nacional e Ponte Preta, Brasilense Oeste, Inter de Mineiro e Rio Branco, Aparecidense e Botafogo, Ceilândia e Avaí, Atlético Itapemirim e Remo, Altos do Piauí e Atlético Goianiense, São Caetano e Criciúma, Parnaíba e Curitiba, Globo no Rio Grande do Norte e Vitória, Santos do Amapá e Esporte, Cianorte e ABC, Sinop e Goiás, Dom Bosco e CRB, Corumbaense e Asa, Ferroviário do Ceará versus Confiança, Brusque versus Ceará. Esses jogos são os próximos jogos aí, Atlético Acreano e Atlético Minas Gerais, Manaus e CSA, São Raimundo e Vila Nova, já a rodada do dia 7 de fevereiro. Então 89 equipes participando da Copa do Brasil, depois mais 11 se somam lá nos oitavos de final, os times que vêm da Libertadores, mais o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde, enfim. Mas a vantagem é essa, a partir da terceira fase não teremos mais a vantagem de gols, saldo qualificado, aquele gol fora de casa valendo. Será saldo simples, número de pontos, ganha e ponto final. Mas o Inter ontem, vou te contar, partidinha sofrível contra um Boa Vista que veio com time reserva, porque abriu mão de jogar a Copa do Brasil, dando preferência para o Campeonato Carioca, onde tem chance ainda de passar para a semifinal. Vamos esperar que o Inter melhor, teve chances, não conseguiu. Lógico,
explicação, o campo estava alto, a grama alta, pesado, não foi molhado, tudo isso, mas como disse ontem, o Potker, que foi o jogador que acabou sendo vaiado no início, depois fez o gol, a torcida tem essa coisa passional, e a imprensa acaba pegando no pé de alguns jogadores. Ontem eu vi a entrevista do Potker, foi bem claro que não tem problema, vai, a torcida tem preferência, às vezes para um jogador de fora, a imprensa queria saber se ia sair. Não, a jornalista tem essa mania de ficar complicando, tá certo? Então tá aí, vamos esperar os próximos jogos. Agora domingo o Inter tem um jogo importantíssimo contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho, jogo de suma importância, afinal de contas, o Inter busca o primeiro lugar, o Brasil também busca o primeiro lugar, tá certo? Muito bem, Copa do Brasil, era isso, vamos ficar aguardando hoje em Novo Hamburgo. Quero um abraço especial, muito especial, meu amigo Jean-Pierre Dávila, né? Jean-Pierre Chagas Ávila, grande parceiro, ele que tem uma história aí no vôlei com a Associação Vôlei Futuro, agora 10 anos de associação. E bom ver a foto do Jean-Pierre ao lado de outra pessoa que eu admiro muito, que é minha amiga Bruna, através do Ricardinho, acabamos conhecendo a Bruna, uma fisioterapeuta, que está lá na VF, teve de 2008 até 2016, começou com 12 anos, ela era de Júlio de Castilhos, e ela tem um depoimento fantástico aqui no jornal, no Diário de hoje, na matéria pelo Nayon Corsino, falando da sua emoção, do que ela representou na Viva Santa Maria, conseguiu uma bolsa de estudo na escola particular, se formou em fisioterapia, hoje tem outros planos, mas começou, né, e é importante ver esse reconhecimento aí. Isso é importantíssimo, quando as pessoas abrem, né, e ela falando que ela deve tudo hoje a Jean-Pierre. Meu amigo Jean-Pierre está convidado, né, para semana que vem vir aqui com a gente, aqui nosso parceiro, para falar um pouquinho dessa história de 10 anos e também dos próximos passos da AVF. A gente sabe que não é fácil, é complicado, Santa Maria ainda tem dito, falta ainda o pessoal se dá conta que tem que abraçar mais as nossas equipes de esporte, são 30 modalidades esportivas, amadoras, tem mais 2 profissionais, eu falo nisso sempre, todos os dias, sou chato e vou ficar batendo na tecla aqui, até que me calem a boca, se me tirar daqui eu paro de falar, mas eu falo aquilo que é a realidade. Precisamos sim, em Santa Maria tem um pouquinho mais de amor às coisas da nossa terra, principalmente a nossa terrinha. E se falar de amor, esse cara aqui, eu tenho uma paixão por ele, né? Se ele tivesse 1,90 m, olhos azuis, né? Loiro não tinha tanta paixão, ele tem 1,5 m, né? Mas tem uma competência. Meu amigo, tudo bem? Tudo certo. Que prazer revê-lo, né? Agora não é uma função lá no Santa Maria? Nova. Promoção, isso é promoção? Desafio novo. Desafio novo. Quer conversa essa figurinha aqui, né? Que a gente aprendeu a admirar. Ele que era ano passado treinador de goleiros do Inter Santa Maria, agora recebeu uma nova função. A gente via muito isso no vôlei. Acho que o vôlei foi o primeiro esporte que teve esse cargo, né? Que era o cara que cuida. Eu estou vendo aqui, pelo menos tempo que eu estou falando, estou vendo aqui o Face, tá certo? Então a gente vai vendo aqui. Meu amigo Matheus, vôlei parece que foi o primeiro esporte que teve essa coisa do cara que cuida da parte de números, de dados, usando o computador, né? Parece que foi com o Bernardinho que começou isso, e com os jogadores, os treinadores do vôlei. E agora o futebol tem para isso, recebeu essa missão do Inter. Bom dia. Bom dia, primeiramente queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui, um prazer estar falando contigo aqui hoje. Realmente quem implantou isso no esporte coletivo foi o vôlei, né? Por meio do Bernardinho. Quando ele trabalhava no vôlei feminino ainda nos clubes, e é um dado, é uma ferramenta bastante importante no esporte coletivo, que ela costuma dar um dado bem fidedigno para o desempenho dos atletas dentro do seu grande jogo, né? Para a gente que é leigo, lógico, a gente sabe que a tecnologia ela anda junto com tudo hoje. Hoje não se pode fazer nada sem usar a tecnologia. Eu digo que a internet ela veio para trazer uma ferramenta fantástica e se bem usada, ela é realmente algo maravilhoso. Nos explica um pouquinho assim, como é que é esse trabalho que tu faz, como é que isso representa e como é que isso chega no time e no treinador? Inclusive fui num programa semana passada, a maioria do pessoal tem essa curiosidade de saber, né? A gente, qual a dinâmica do análise de desempenho, né, de um determinado clube, principalmente no esporte coletivo, como é o nosso caso, a gente procura ter primeiro um dado. O que é esse dado? O dado é a imagem, tanto dos treinamentos quanto dos jogos. Esse dado a gente tira ele, né, a imagem, e por meio de uso de alguns softwares que a gente explora, a gente dá dados tanto qualitativos quanto quantitativos. A gente privilegia ali no Internacional de Santa Maria os dados qualitativos, ou seja, a qualidade da informação, né? Dentro da nossa ideia de jogo, dentro do nosso modelo de jogo, que é o nosso objetivo.
mas também temos os dados quantitativos, as quantidades das informações, de passes, de erros, de acertos, de desarmes. A gente também trabalha com dados quantitativos, mas a nossa prioridade é a qualidade da informação que a gente vai passar para a nossa comissão técnica e para os nossos atletas. A gente pondera isso por meio de vídeo, tem uma sessão de vídeo semanal, que no meu ponto de vista, no ponto de vista da nossa comissão técnica, é tanto quanto importante como o treino prático de campo, tanto é que tem uma duração assemelhada, e a gente faz uma vez por semana, tenta corrigir os posicionamentos dos atletas em determinado setor defensivo, setor médio e setor ofensivo, e de acordo com o processo, a gente tenta corrigir semanalmente, depois mensalmente, e assim vai ocasionando as melhoras de posicionamento, de comportamentos dos atletas. A gente vê, inclusive, e às vezes a gente não entendia, eu custei a entender isso, voltando ao vôlei, que a Federação Internacional de Vôlei, ela tem esses dados sempre, né? Em cada campeonato ela escolhe o melhor passador, o melhor ponteiro, o melhor recebedor, né? E a gente não entendia isso, mas isso, às vezes, para a gente, o jogador que joga plasticamente é o melhor jogador. Aí tu vai no final do campeonato, não, sai outro lá. Porque ela tem esses dados, ela computa esses dados, né? Quantos passes ele recebeu, a quantidade de passes que ele recebeu e passou certo do levantador. E isso o futebol está usando também. Com certeza, acho que hoje em dia no futebol profissional está cada vez mais, essa área está cada vez mais avançada, é um nicho muito bacana de explorar. Acho que os clubes que estão chegando hoje no cenário nacional são clubes que têm o setor de análise de desempenho, o setor de inteligência muito difundido nesse sentido. O Corinthians é um dos pioneiros aqui no Brasil e é um time que é campeão brasileiro. O Grêmio provavelmente tem um setor de análise de desempenho muito difundido, foi campeão da Copa Libertadores, então acho que isso está totalmente ligado ao alto desempenho no futebol, né? E a gente deu um passo esse ano aí de formatar esse setor, né? Sabe que temos que evoluir bastante ainda nesse sentido, mas acredito que já estamos fazendo um bom trabalho. Estamos tentando ocasionar o máximo possível, passar o máximo, municiar o máximo de informação à nossa comissão técnica e aos atletas, para que isso dê desempenho dentro de campo, que esse é o nosso grande objetivo na nossa função. Eu sempre falo, Matheus, que para mim, leigo, né, o futebol é o esporte que menos evoluía no mundo. Né? Ainda ontem, eu sou muito saudosista, e ontem eu estava em casa, fico zapeando, aliás, eu recebo bronca em casa, de botar a TV no quarto para a mulher olhar novela, porque naquela novela eu fico olhando futebol. E ontem, assistindo os jogos da Copa do Brasil, assistindo os jogos da Libertadores, e eu estava lá na emissora, acho que foi na ESPN, e eu fui ver o filme antigo da Copa do Chile. Da Copa do Chile. Aí tu vê o futebol como era antigamente, né? Aquela coisa do jogador que decidia o jogo com a jogada individual. Hoje continua acontecendo. Mas a gente assim viu que o futebol custou. Bom, a gente viu um futebol desse que eu comecei a assistir e fomos ver um grande time em 74 com a Laranja Mecânica, né? Foi a grande sensação que foi a Holanda, que veio com um futebol diferente, né? Depois passou muito tempo a gente vê que o futebol. E outra coisa que é importante, e isso a gente sabe muito bem, é que o jogador brasileiro ainda, e lógico, não dá para discutir que o jogador brasileiro não seja jogador talvez com melhor qualidade individual. E ele tem tido uma dificuldade quando vai para a Europa de se adaptar ao futebol tático dos europeus. O futebol é pragmático, é aquela coisa mais, né? E o brasileiro ainda acha que ainda resolve com isso. Então é muito bom ver essa evolução do futebol, porque eu me lembro uma vez uma entrevista do Gamarra, numa emissora de TV, os caras contaram, porque a zaga da seleção brasileira falha. Ele diz assim, só um pouquinho. Levantam 20 bolas na área, 30 bolas na área. É impossível uma dupla de zaga não errar uma de vez em quando. Né? O erro não está é onde começa a jogada. Né? É tu cortar, se tu diminuir e botar 2, 3 bolas na área, aí o zagueiro falha. É diferente. Agora, se o cara botar 20, 30 bolas, de repente, então o centroavante também não tem que estar lá. Então, essa coisa que é importante para vocês, né? Essa coleta de dados, tu falou em questão de passes, né? Às vezes algum jogador passa para a torcida, o jogador aquele, ele não é um jogador produtivo, mas não sabe que ele, taticamente, para o time é importante. Ele tem uma qualidade de passe que não erra passe. Eu sempre cito aqui, o ano passado, o Vinícius tinha um jogador que era muito tático, que era o Ailton, né, que fazia uma função. Às vezes eu não entendi o Ailton, mas era um cara que tinha uma função tática fantástica. Outro que a gente confessa que era o Theo. A gente vê muitas vezes no futebol, Zinho é um exemplo disso. Diziam que o Zinho é um jogador de enceradeira, mas era um jogador que fazia aquilo que também gostava de fazer, marcava. Né? Isso é o que vocês conseguem fazer com essa coleta de dados? Com certeza, acho que esse é o nosso objetivo, a gente vem fazendo isso.
A gente, enquanto povo, quanto cultura de povo, a gente se diz o povo do futebol, né? O país do futebol. Só que a gente sabe que hoje em dia tem países que evoluíram nesse sentido, a Copa do Mundo é prova disso, por disseminar os diferentes momentos do jogo e saber os conceitos do jogo, né? E realmente, eu acho que é indiscutível a qualidade que a gente forma na nossa categoria de base aqui. Só que o futebol também evoluiu nessa questão tática, nessa questão evolutiva de parte cognitiva, a parte dos momentos do jogo, de saber ter a leitura dos diferentes momentos para tentar ter os comportamentos. Esse também é o nosso objetivo, porque a gente consegue pautar o jogo em 5 momentos e saber quais os comportamentos que a gente vai ter nesses diferentes 5 momentos do jogo, entendeu? E hoje em dia não se ganha mais jogo só na qualidade individual. Vamos deixar que um momento ele resolve. Hoje em dia não se tem mais espaço para isso. Então a gente tenta qualificar o melhor possível o nosso trabalho, municiado de informações, repito, e de acordo com isso, trabalho forte. Já faz 25 dias que estamos trabalhando, temos mais um mês pela frente, para que quando chegue o nosso período competitivo, o nosso grupo esteja apto a competir. Eu conversava, inclusive, na semana retrasada com o Tavinho aqui, preparador físico do Índice Santa Maria, e eu falei sobre isso, que antigamente a preparação física do time de futebol era uma só, né? Tu dava a mesma preparação física para o goleiro ao ponta esquerda. Claro. Hoje, usando o vôlei, que faz muito isso, porque o vôlei tem preparação física para quem é levantador, ele dá uma preparação física para quem é ponteiro e passador, para quem é central, para quem é só de defesa. Existe esse conceito, e no futebol tem tudo isso. Não vai ter um preparo, alguns exercícios que o lateral faz, que tem um tipo de jogada, para o zagueiro, para os gols do meio de campo. E isso também entra nesse trabalho que vocês fazem de coleta de dados, né? Com certeza. Acho que hoje em dia o futebol está muito evoluído nesse sentido. E a gente, de acordo com a estrutura que o clube nos concede, a gente tenta ocasionar e exacerbar mais ainda esse sentido, né? Porque o goleiro não corre a mesma coisa que o lateral direito, né? O centroavante não corre a mesma coisa que o volante, então também entra nesse sentido, né? A gente procura mapear, a gente também tem um banco de dados de todos os treinamentos que a gente fez na pré-temporada, no período competitivo, para que a gente veja, o que a gente trabalhou na semana tal, e a gente tem tudo planificado ali, o que a gente trabalhou, o que foi trabalhado, qual é o objetivo dos treinamentos e se isso vem dando resultado no dia a dia e também nos jogos, né? Acho que esse é o nosso objetivo que vem sendo traçado no ano de 2018. Uma coisa que a gente nota muito, Mateuzinho, eu vejo isso, porque eu sempre digo, eu sou um cara que gosta do esporte. Eu passei que extrapolei aquela coisa da paixão, simbolismo de paixão, aquela coisa passional, né? Eu sempre fico vendo, porque o futebol, eu tenho dito sempre, tem uma pesquisa americana que fala isso, é o único esporte coletivo que não tem um resultado, digamos assim, 100% correto. Claro. Na maioria do esporte coletivo, o time lá sempre vai ganhar. No futebol tem os detalhes, tem os meandros, tem aquelas coisas, tu dá 20 chute a gol, o goleiro pega, daqui a pouco o cara faz um gol de canela, né? E uma coisa que a gente sente hoje é que o futebol ele ficou meio centralizado, né? Hoje o futebol é jogado das duas intermediárias, né? Da risca da meia-lua até a meia-lua, parece que ficou ali aquela coisa meio peladinha, assim, né? Eu sempre digo assim, a gente não vê mais aquele jogador, um exemplo que eu sempre dou, gol de Falcão contra a Itália na Copa do Mundo de 82. Quem é que fez metade do gol? Todo Cerezo, que passa, leva três jogadores. Hoje não vê no futebol, parece que o jogador quer estar sempre perto da bola. Se não tiver com a bola, ele não vai. E o campo fica reduzido. E eu imagino assim, eu falei com o Vinícius isso, por uma proposta de jogo que o Vinícius tem dentro de Santa Maria, que teve no passado desse ano, que é de futebol tocado, há que ter muita paciência, né? Porque às vezes tu pega 2 linhas de 4, os caras vêm aqui, se fecham, e para te entrar numa defesa de 8 jogadores, 9 jogadores, é complicado. Tudo isso também entra nessa parte de desempenho, né? Com certeza, a gente trabalha bastante, a gente tem um esquema tático e uma ideia de jogo, mas a estratégia ela é de jogo a jogo, né? A gente não vai usar uma estratégia, a mesma estratégia para um time que marca alto ou um time que marca baixo. Acho que cada jogo tem uma estratégia até de acordo com a característica dos jogadores adversários, né? Eu acredito muito hoje, como tu comentou, que fica esse jogo muito pragmático na questão de meio de campo. Acho que hoje em dia está evoluindo bastante o futebol e o momento ofensivo das equipes ficou muito forte. Ontem a gente chegou de viagem e eu olhei alguns jogos aí da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, e realmente os times se detêm muito a defender hoje em dia. No momento, hoje em dia, tu pode pegar um time bem mais fraco, como foi o caso do Internacional de Porto Alegre ontem, quando pegou o Boa Vista. Se tu tem um momento ofensivo forte, mesmo pegando um time bem superior tecnicamente, não é fácil de
Sim, o Boa Vista terminou o jogo em cima do Inter, né? Isso, entendeu? Isso daí é organização, isso daí é trabalho. Então, acho que se tu organizar teu trabalho, fazer ele em prol de um objetivo, tu torna um momento defensivo ou um ofensivo forte, tendo conceito, tu consegue ter um time competitivo, até mesmo com equipes bem mais fortes. Tu está no Inter há quantos anos? Eu estou desde abril de 2010. 2010, conhece bem a história. Eu sempre disse que o Inter Santa Maria fez uma coisa que eu sempre fui apaixonado. Ele quebrou um paradigma de que santo da casa não faz milagre. Hoje nós temos aí 98%, para não dizer 100% da comissão técnica de Santa Maria. Sim, eu acho que é só o Palmeiras. Só o Palmeiras que eu acho. Mas tem uma ligação muito forte. Mas o restante, o Vinícius estava aqui, auxiliar técnico daqui, preparação física daqui, fisioterapia daqui. Tu chegou aqui, né? Não, estou daqui. Então, assim, quebrou esse paradigma. Gente da casa faz milagre, no meu lugar. Tu acompanhou o ano passado, né? O ano passado eu tive aquele time e realmente, eu acho que desde o início do campeonato as pessoas ficaram desconfiadas, porque aquele futebol, eu nunca me esqueço, o primeiro jogo do Inter aqui, eu fui num treino contra o União Frederiquense, o primeiro gol que tomamos foi uma bola que... Aquela coisa que tu tá treinando e às vezes tu confunde uma segurança com uma irresponsabilidade. Famoso gol. Lá em Flamengo também, quando tomamos 5-0, 4-0 também, 4-0 foi mesmo assim. Custou as pessoas entender a proposta do Vinícius, né? Time por time, eu tenho a resposta de algumas pessoas. O que tu pode dizer do time do ano passado, para essa, que é uma gurizada nova de novo, mesclado com dois vovô que é o Chiquinho, o Theo e mais um... Acho que os dois mais antigos, né? Uma gurizada nova. O que esperar desse Inter de Santa Maria esse ano? Bom, eu acho que os grupos são semelhantes, principalmente pela característica de jogo, né, a parte técnica, até porque o Vinícius e o pessoal do departamento de futebol, eles montam um time muito em função da ideia de jogo, nossos momentos do jogo. Agora, a gente sabe que o futebol tem processo, né? A gente acredita muito no trabalho. Sem o trabalho a gente não é nada. Então a gente procura trabalhar bastante. Agora, existem características muito assemelhadas e existem algumas diferenças, né? Acredito que o nosso time é bastante móvel, né? Procura bastante a circulação de bola, como existia ano passado. Como tu relatou, ano passado, quando a gente começou os amistosos, existia a desconfiança da torcida. Goleiro jogando com o pé, goleiro tem que jogar com a bola. Isso é normal. O futebol é um processo, né? Não vai ser nos 2, 3 primeiros amistosos que o time vai sair jogando como o Barcelona joga. Então isso é um processo. Agora, eu acredito que vai ser um time muito competitivo quanto aquele que chegou na semifinal da divisão de acesso. A gente sabe que existem algumas diferenças, né? A torcida vai ver o goleiro jogando muito com o pé também, a gente usa muito o goleiro como suporte na organização ofensiva. Isso é um momento da nossa ideia ofensiva. Isso traz do futsal. Hoje tem goleirinha, né? Custou fazer esse conceito de goleirinha. E eu acho que quando começaram, a pessoa está louca, o pessoal enlouqueceu, né? Mas é um conceito, tem um jogador a mais, né? Se tu tem um goleiro que sabe jogar com os pés, tu tem sempre, além de ter um desafogo, tu tem um cara a mais, porque não vai estar marcando ela lá em cima, né? Com certeza. E a gente não usa isso como dá bola no goleiro para ela chutar ou não. É um suporte para a gente começar o nosso momento ofensivo, né? E a gente treina muito isso, a gente treina diariamente, incessantemente isso não é à toa, não é uma bola rifada. Então a torcida já está mais acostumada esse ano e sabe que a gente fez um bom trabalho ano passado, eu acredito, e estamos nos esforçando mais ainda durante esse processo de pré-temporada melhorar ainda mais esse nosso momento ofensivo, essa nossa circulação de bola, que eu acho que é isso que nos faz forte. O que foi o Internacional de Santa Maria ficou conhecido ano passado pela posse de bola, pela circulação de bola, e eu acho que esse ano pode ser ainda mais forte. Só que para isso a gente precisa trabalhar forte durante esse período de pré-temporada e é isso que a gente está fazendo. Tu sabe onde eu assisto futebol no Interzinho, né? Eu fico sentado ali em cima, de onde sai o árbitro, então eu fico vendo o Vinícius, eu sempre vi ele gritando, nunca pro o zagueiro da balão conduzir a bola, muitas vezes ele puxa o volante para sair com 13, isso tu vê que existe de jogo, é uma exigência dele, né? O balão é só um último caso, um aperto, mas ele grita sempre com o zagueiro, sai jogando, leva a bola, conduz, aquela balanço de jogo de um lado para o outro, que às vezes a gente parece assim no tênis, né? Tu fica naquela coisa, então as pessoas começaram a entender, mas a gente fica muito feliz com isso e eu disse que uma coisa importante, eu não sei se no Campeonato Gaúcho vai ter, eu não peguei o regulamento, mas o Real Brasil tirou, que é o tal de gol fora de casa vale mais. O Vinícius me falou isso aqui e eu sempre fui para tirar disso. Porque quando a FIFA criou, ela criou para que tivesse mais gol. Na verdade não é verdade, né? O
Vinícius acabou, não sei se eu joguei aqui no campo em Barrado, vocês tiveram praticamente 15 dias de chuva, é um time leve, o campo quando terminou o jogo, eu me lembro, não tinha mais grama, né? Fez 1-0 e tu fica naquela, me abro, faz um segundo e tomo um e dei problema, aí o Ailton acabou, né, naquele lance, aí vai para lá para São Luís, joga no campo em Barrado, toma 2, faz 1, o jogo também está na mão do Inter, aí tu fica naquela coisa, agora terminou isso, né? Isso é importante, eu acho que foi uma bobagem da CBF, é número de pontos, é 2 jogos, tinha números iguais, saldo igual, vai para pênalti, vai para prorrogação, eu acho que é aí o futebol. O Inter ano passado acabou saindo fora da Copa do Brasil, ganhou lá de 1-0, né? Ganhou de 2-1 aqui e o Palmeiras, né, levou. Perdeu de 1-0 lá e ganhou de 2-1 aqui, o Palmeiras levou porque fez um gol aqui. Quer dizer, então são coisas que terminou. A coisa importante do Inter, eu estava dizendo aqui, né, todos os dias, é que o Inter, me parece que é o time que vai ter o maior tempo de preparação, né? O São Gabriel está começando agora, os times estão começando agora. O Inter já vai chegar com 60 dias. E isso foi algo importante no ano passado, né? A preparação física do Índice da Maria foi algo que chamou a atenção no passado, né, Matheus? Importante, eu acho que o perfil dos nossos atletas já contam para isso, né? São um perfil de atletas jovens, normalmente fisiologicamente eles são melhores condicionados. E o trabalho é que nos faz forte, nosso discurso sempre é esse, se a gente não tiver trabalho, a gente não consegue ter desempenho dentro de campo, que foi o que nos dificultou muito nas finais ano passado, a gente não conseguia treinar por ocasião da chuva, a gente treinava só em quadras sintéticas, né, que nos dificultou bastante, e a semana, quando a gente faz a semana cheia de trabalho, normalmente a gente chega muito bem no jogo, a gente sempre, nosso discurso é esse, que a gente trabalhando forte, a gente chega forte para o jogo. E esse é o nosso objetivo de chegar forte para o dia 4 contra o Aimoré, aí, que é o nosso grande objetivo, começar bem a divisão de acesso. Muito bem, eu volto o Mateuzinho daqui a pouquinho. O Grêmio anunciou ontem mais uma contratação, trata-se de Mike Suel, 31 anos, bem atacante que vem do São Paulo. O Grêmio tinha perdido aí o Fernandinho, o Lucas Bairros, e até o final da semana deve chegar também Gonzalo Carneiro, 22 anos, do Defensor do Uruguai. O Grêmio que se prepara, o time titular volta agora no final de semana e precisa correr no Gaúcho. Eu disse assim, nós estamos correndo o risco de não ter Grenal mais no Campeonato Gaúcho, porque o Índice da Maria vai subir para a primeira divisão, não vai ficar esperando o Grêmio na segunda divisão, não adianta ficar esperando, não vai, pensa que não vai esperar não. Aí o Grêmio na segunda, né, não vai ter Grenal mais, tá, a coisa fica feia, sem Grenal fica sem graça, né, tá certo? Muito bem, o Inter, já falei, jogou ontem uma partida sofrida, mas conseguiu pelo menos se classificar, agora tem o Brasil de Pelotas. O São Gabriel está anunciando que vai falar amistoso com o time sub-23 do Inter, que foi campeão do Brasileiro de Aspirantes, né, seria na próxima quarta-feira. Porém, pela informação que tem, vai ficar para 7 de março, quando a equipe de Porto Alegre é reforçada com Serras e também o Fernando Bopp, né? O São Gabriel se preparando aí, né? O que dizer do jogo de ontem lá? O amistoso, onde o Avenida também veio com um time reserva, né? O Inter também, aquilo que o Vinícius está se propondo, bota um time no primeiro tempo, um time no segundo. O que dá para dizer do amistoso de ontem? Valeu? Foi muito bom? Acho que foi um treino muito bom, né? Acho que é válido como treino. Para a gente pegamos a primeira equipe mais forte, uma equipe de primeira divisão, uma equipe muito qualificada, né, com atletas de qualidade, muito experientes e num campo, num piso bom. Acredito que a gente teve um bom desempenho, né, principalmente primeiro tempo, ali metade do segundo tempo, colocamos as nossas ideias, tivemos oportunidades de gol, chegamos no terço final com qualidade. Às vezes falta um refino, né? Início de pré-temporada, falta um refino, falta o último passe, falta a finalização correta, mas a gente sabe que isso daí é processo também, né? A gente pegou uma equipe ontem que está treinando há 2 meses e meio, 3 meses, nós estamos há 20 dias trabalhando, a gente sabe que todo mundo visa o resultado, né? Mas a gente também tem que ver o desempenho, a gente sabe que isso é processo, como repito e falo várias vezes, e acredito que quem olhou o jogo ontem sabe que a gente teve um bom desempenho perante uma equipe forte do futebol do interior, que está disputando a primeira divisão, e acredito que foi uma ótima avaliação para que a gente consiga prosseguir no trabalho aí, em prol do dia 4. Aí. O Sacoma também falou assim, hoje a gente tem um time onde tem 2 jogadores para cada posição brigando. E pelo que a gente vê aí, o Vinícius está com minhoca na cabeça, né? Porque o time titular que ele tem escolhido, né? O reserva, que é para o segundo tempo, o primeiro amistoso aqui foi 3-0 no segundo tempo. Lá em Santiago foi 1-1. O gol foi no segundo tempo também, né? Ontem, o melhor resultado foi 0-0 no primeiro tempo, né? Mas teve um gol anulado. E tem um rapazinho que chegou aí, que tem um nome complicado, que vai dar nó
na língua de locutor, que o jarro de som, tem mostrado força, tem sido o governador da equipe, né? Isso quer dizer que os titulares que estão lá, os que o vice tem colocado, né, os que estão de fora, que estão vindo, estão botando pressão, e isso é importante, né? Com certeza. A gente fala muito que não existe titular e reserva, principalmente nessa época de pré-temporada. Time 1, time 2, a gente avalia o desempenho de todos, e quando chegar na época do período competitivo, aí a gente vai ver quem está melhor desempenho e vai unir as equipes, né? A gente pensa muito nesse sentido. E a equipe que está jogando no time 2 está mostrando um bom desempenho, né? Ontem até o pessoal da nossa comunicação ali publicou o resultado do jogo, né? E, obviamente a torcida não gosta, quer que ganhe, né? Daí teve um rapaz que comentou, o time titular, né, o time que está jogando no primeiro tempo, não fez nenhum gol em três tempos, né, em 135 minutos, porém também não tomou nenhum gol, né. O pessoal normalmente olha o lado negativo da coisa. Mas a gente também não tomou nenhum gol. Sinal que estamos solidamente já no início da temporada, jogamos contra a Avenida, que é um time de primeira divisão, volto a dizer, ganhando do Grêmio esses dias, e não tomamos gol. Entendeu? Então, também é um resultado do processo que a gente está passando aí. Próxima mistura já tem definido ou não? Eu acredito, pode mudar, mas acredito que dia 10 contra o União Frederiquense. Dia 10, tá certo. A gente já tinha mais ou menos a informação, né? Estava aguardando aí. Muito bem, quando o papo é interessante, o tempo voa aí, né? E a gente já está estourando o horário. Eu só quero lembrar mais aqui, parabenizar a consultora Jobim, porque hoje a AVF, a Associação Vôlei Futuro leva a AVF e a consultora Jobim, eu digo que as empresas que apoiam no esporte também têm que ser valorizadas. Parabéns ao Jobim, que vem apoiando muito, inclusive apoia muito a Santa Maria e apoia muitas equipes, e aí se não vier esse apoio, a gente vai conseguir chegar lá. Falando em apoio, continua a campanha de sócio lá no Inter Santa Maria, eu vou bater na tecla aqui de 3 mil sócios, eu acho o mínimo, 1% da população, né? Sócio no lugar 23, sócio pavilhão B 40, pavilhão A 50, sócio conselheiro R$60, tá certo? Luizinho, privilégio estar contigo, tu sabe do carinho que a gente tem por ti, da nossa amizade fora de campo, né? E parabéns por essa promoção, porque é uma promoção, e eu sei que é a responsabilidade que tu tem de passar dados, né? E já ficou esclarecido aqui que isso hoje é importante no esporte. Sem essa informação tecnológica, o esporte não vai lugar nenhum. E eu tenho uma convicção ferrenha que nós vamos esse ano incomodar muita gente. Vai ser uma divisão de acesso complicada, mas o Inter Santa Maria vai chegar muito bem, tanto técnica, fisicamente, como também nessa parte de informações aí, porque vai ser um campeonato que vai se conhecer durante os jogos, né? As equipes, apesar de estar treinando agora, mas vai ser mais, eu tenho confiança que vocês vão chegar lá. Parabéns pelo sucesso de vocês. E toda quinta-feira o pessoal de Santa Maria vai estar aqui, o Inter, comigo aqui, né? E siga o trabalho e seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui no programa, um prazer estar falando contigo. Obrigado. O Hugo vai chegar aí com o Santa Maria agora e eu volto amanhã, sexta-feira, no Zona Esportiva. Obrigado, valeu, tchau. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Fazemos juntos. Primeiro por instinto, e depois, quem sabe, por amizade, por carinho, e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. (6 de dezembro de 2001)
nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Nosso maior propósito é difundir os valores do saber e fomentar o humanismo. Com isso, contribuirmos para o desenvolvimento local e regional. Estamos em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, distantes a 292 quilômetros da capital, Porto Alegre. Somos essencialmente um universo de saberes, sentimentos e atitudes, distribuídos em aproximadamente 5.707,26 metros quadrados de uma estrutura pensada e organizada para compartilhar conhecimento. Somos uma faculdade cristã católica, democrática e sem fins lucrativos, que olha de frente para os problemas sociais da nossa realidade local e regional dentro dos preceitos do nosso fundador, São Vicente Pallotti. Somos mais de 600 mentes pensantes que colaboram para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, através de projetos educacionais, sociais, culturais, ambientais e de empreendedorismo. Somos FAPAS. Somos o Universo FAPAS. Administração. Direito. Filosofia. Teologia. As atividades acadêmicas e a produção de conhecimento são fomentadas através de programas didático-pedagógicos, grupos de pesquisas e produção científica. Esses recursos privilegiam e elevam a qualidade e a formação dos nossos alunos. O nosso compromisso social está na interação com a comunidade através de projetos de extensão voltados para o desenvolvimento sustentável, a solidariedade e a melhor distribuição social da nossa cidade. Somos uma instituição de caráter filantrópico. Por isso, nos comprometemos com nossos acadêmicos, oferecendo incentivos e assistência educacional para facilitar o acesso ao ensino superior de qualidade através de bolsas de estudos integrais e parciais, descontos especiais e convênios com organizações parceiras. O que vivenciamos nos corredores, nas salas de aula, em nosso espaço acadêmico de compartilhamento de conhecimento, vai muito além de experiências universitárias. Sentimos a dedicação e a união dos tantos que passam e já passaram pela FAPAS. Daqueles que construíram e constroem diariamente conosco as imagens do que fomos, do que somos e do que queremos ser no futuro. Homens e mulheres cheios de sonhos que mudaram os rumos de suas vidas pessoais e profissionais e com certeza o nosso também. O que queremos para os próximos anos é continuar semeando grandes ideias em constante atualização, promovendo iniciativas transformadoras, sempre em defesa da dignidade humana, da justiça, da solidariedade e, sobretudo, da vida. Queremos investir cada vez mais no nosso maior patrimônio, as pessoas que fazem e farão parte da construção dessa história. Estamos entre as melhores instituições de ensino superior de Santa Maria e vamos avançar cada vez mais, focados na valorização do homem e poder da transformação social. A história que recomeça nesses 15 anos terá como cenário esse espaço privilegiado do saber para seguir escrevendo e unindo outras tantas histórias, unindo sonhos e aprendizados, formando e renovando o nosso universo FAPAS.
Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Projeto Santa Maria do Bem. Santa Maria reside em cada um de nós. Nossas origens não têm data. Somos habitantes do nosso tempo. Santa Maria universalizou nossa capacidade de observar o mundo, compreendê-lo. Nós a buscamos em nossos primeiros passos no rumo do saber e da evolução cultural. Esta Santa Maria que reside em nós está imantada em nossos corações, em nossas mentes, em nossa história, em nossas vidas. Somos todos Santa Maria. Aqui residimos pela necessidade do saber, permanecemos pela possibilidade do conhecer e prosseguimos pela singela realidade do nosso próprio viver. Obrigado a esta Santa Maria que reside em cada um de nós. Falk Tintas, novas cores para a sua vida. O Sindiágua lembra que a Corsan vem fazendo muitos investimentos aqui em Santa Maria. Obras que muitas vezes no usuário nem percebem, mas que trazem uma melhora significativa na nossa qualidade de vida. Em matéria de água tratada, a barragem de Itaara e a recente duplicação da estação de tratamento nos asseguram uma proteção contra estiagens prolongadas, bem como uma estrutura capaz de manter nosso abastecimento pelos próximos 30 anos. Em esgotamento sanitário, obras no bairro de Camobi e a possibilidade real de executar obras em mais 11 bairros da cidade nos colocarão em níveis de primeiro mundo no tema tratamento de esgoto. É o Sindiágua na defesa do patrimônio público. Você faz parte de um site que aluga a sua casa da praia. Você acha muito legal trocar objetos e assim economizar uma grana. Você divide seu local de trabalho com outros profissionais. Você apoia alternativas de consumo consciente. Tudo isso é economia colaborativa, que transforma a maneira que você consome. O que é meu ou seu pode ser nosso. Está diretamente conectado ao que nós queremos, um mundo cada vez melhor, mais sustentável, prático e equilibrado. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que busca o bem comum, compartilha recursos entre os cooperados, conquistando o crescimento de todos e ajudando a construir um mundo mais colaborativo. Viu? Economia colaborativa se parece muito com cooperativismo, uma maneira moderna e inteligente de realizar o seu projeto de vida. Se você gosta dessa ideia, venha conhecer a Unicred. Santa Maria agora. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Cuidar de você. Esse é o plano. Sindiágua Rio Grande do Sul. Não deixe privatizar este bem. Sim, Sistema Integrado Municipal. Trabalhando sempre pela qualidade do transporte público. Sicredi, gente que coopera, cresce. Primeiro de fevereiro de 2018, quinta-feira, na entrevista aqui no estúdio, CBI, Educação, Conhecimento, Preparação e Formação Técnica. Também você confere a previsão do tempo, o resumo esportivo, convidado especial sobre política, o Partido da Pátria Livre, entre outras informações, aqui no Telejornal Santa Maria Agora, que está no ar. Boa
boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 19 da NET, uma boa tarde para você que está na rede mundial de computadores. Estamos no site santamaria.tv.br, também ao vivo no facebook.com/TV Santa Maria e no YouTube no canal da TV Santa Maria. Você pode participar da nossa programação encaminhando sugestões para o e-mail jornalismo@santamaria.tv.br. Interagir ao vivo pelo telefone, a Janine Apple está aqui. Pode ligar 3028 3045. Acesse também as nossas redes sociais, facebook.com/TV Santa Maria, Twitter, @TV Santa Maria 19 e no WhatsApp 999671505. 999671505. O Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sindiágua, Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Começamos o nosso programa hoje com entrevistas em 3 quadros hoje, né? Começamos aqui com o Gustavo Lucas Dornelles, educador social da CVI. Logo depois vem aí o João Vicente Goulart, pré-candidato à presidência pelo PPL, está aqui acompanhado do ex-vereador, ex-vice-prefeito, médico Werner Hempel. E vamos encerrar o programa com a nossa consultora de moda, com o quadro Moda Mulher, a Marli Rigo. Muito bem, Gustavo Lucas Dornelles, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Telespectadores do canal 19, da NET, muito obrigado pela... Nós que agradecemos, até nós nos sentimos assim parceiros de vocês, sabe? A gente sempre está dando visibilidade para as iniciativas de vocês, que são ótimas. Que bom. Olha, vocês estão oferecendo 3 módulos de experimentação prática. Fala mais sobre isso aí, por favor. Pois é, o coletivo ele é um curso totalmente gratuito, 2 meses de duração, e dentro do curso a gente aborda comunicação e tecnologia, marketing e vendas e produção de eventos. Dentro, não é uma coisa aprofundada, mas a gente tem noções acerca de como fotografar, como captar imagem, técnicas de venda no marketing e vendas e produção de eventos. De repente a pessoa gosta de fazer uma festa e acaba se encaixando, né? A cada ciclo são 120 vagas. Quem preenche essas vagas? Quais são os critérios? Jovens a partir de 15 anos até 26 anos. Mas nós temos um exemplo, tinha uma moça com 37 anos fazendo também o curso com a gente, o coletivo. Olha só, então a idade não é o requisito de ponto de corte, não é né? Não. Agora, eu sempre gosto muito desses módulos que eles oferecem. Por exemplo, comunicação e tecnologia. Isso é extremamente abrangente e necessário no mercado hoje. Sim. Eu conversava com o Ademir José da Costa outro dia aqui, que é do Cindy Lojas e do Desenvolvimento Santa Maria, a 10ª agência, e dizíamos o quanto é importante hoje como componente, né, para um novo profissional, uma boa comunicação e o domínio de tecnologia. Sim, dentro da comunicação nós abordamos ali como se comunicar através de vídeos, mídias sociais e também como captar imagens de fotografia. Perfeito. De repente enquadrar, porque a gente vê muita foto que não está enquadrada, fica aquela coisa embaçada, daí nós damos dicas de como fazer isso, né? Se comunicar bem, falar bem, se expressar bem. O jovem às vezes entra tímido. Muito tímido. Por favor. Se tu me permite contar, teve um jovem que chegou no primeiro dia e não respondeu nem a chamada direito. Com vergonha. No final do curso, a gente quer pedir para ele, fulano, por favor, fica quieto, colabora com a aula. Isso é transformação, né? É transformação. Eles já sentam sempre bem lá no fim da sala, justamente porque eles têm essa coisa que deve ser o contrário, bem colocado. Quero agilizar também uma outra questão, que é a produção de eventos. Cada vez mais as empresas querem fazer eventos, só que não pode dar gol contra, né? Um evento mal planejado, mal executado, dá gol contra. Dá gol contra. Nós damos dicas ali dentro do módulo, é um módulo interativo, tudo feito no computador. Então tem dicas ali de como se preparar para o evento. Quantas pessoas devemos convidar, se vai ser convidado pela mídia social, se vai ter convite, como é que vai ser o controle de entrada. E tudo isso a gente não pensa, a gente só pensa, vamos fazer uma festa e deu. Aí fica aquela bagunça. Ali não, a gente já tem como. Tem algumas coisas pré-estabelecidas que a gente segue aquelas dicas ali, né? Marketing e vendas. A palavra marketing, quando entrou, deu show, virou febre e tudo mais. E depois se desgastou, se tornou como algo assim, como um embuste, né? Marketing é algo que a gente pinta, doura, faz o dourado para vender algo que não é bom. É verdade. E aí a gente se dá conta que cada vez mais isso é essencial na prática, e principalmente junto com vendas, né? E vocês estão isso aí no curso, marketing e vendas. Isso, no marketing a gente trabalha o mercado de trabalho, a gente fala sobre o mercado quente. Como é que funciona? Porque o jovem às vezes não sabe como é que funciona dentro de um supermercado. O produto chega, ele tem que ser exposto. Se o produto está atrás, não vai ter como o cliente ver. Então, quando a gente fala em marketing, a gente está falando sobre mostrar o produto, até mesmo o marketing pessoal.
Se eu viesse aqui hoje com uma camisa verde-limão, uma calça amarela, o tênis verde, cabelo pintado, não que seja errado, né? Mas o marketing que eu ia passar sobre o coletivo ia ser totalmente errado. Então, eu vim com a camiseta do coletivo para mostrar que nós temos lá. Então, é o marketing que nós estamos fazendo sobre ele também. Está direcionado. Exatamente. Está planejado. Tem uma finalidade de coerência de comunicação visual, sim, né? Muito bom. Olha, agora o importante, atenção, você que já se sentiu atraído, interessante, são 120 vagas inteiramente gratuitas para jovens. Como é que eu faço para me inscrever? Está pensando aí em casa? Então vamos anotar agora aí. Pois é, gente, anota aí. Na Igreja Evangelho para as Nações, Presidente Vargas 377. Bem na esquina da Carlos Gomes, né? Bem na esquina da Carlos Gomes, ali tem o Peruso. Ali adiante, o supermercado. Exatamente. No fundo da igreja tem uma estrada de brita e daí tem uma sala escrito coletivo. Vai lá munido de identidade, CPF, carteira de trabalho. Se tu tiver o CAN do exército, você rapaz, você moça não tem, mas se você tiver, leva, se não tiver, não tem problema também. Preenchemos uma ficha, você assina, vê os termos que existem ali, você assina e você já está automaticamente inscrito no curso. 2 meses de duração, o curso é ministrado ali mesmo? O curso é ministrado ali mesmo. Quando você chega lá, vai ter um laboratório, você vai ver, tem computadores, né? Não precisa levar caderno, caneta, tudo que o aluno faz é ali no computador. Essa é a parceria da CVI. Isso, a CVI entra com essa função de nos dar suporte. Todo o suporte de logística e técnica quando nós precisamos. Na manutenção dos computadores é com ele, se por exemplo estraga uma cadeira é com eles, é com a CVI. Nós temos uma parceria que no final do curso nós fizemos um workshop e a CVI que nos proporciona toda a estrutura para isso, né? Desculpe você pegar de surpresa. Não. 2017... Trabalhando com quantos jovens aí? Pois é, eu entrei já no início do segundo ciclo, né? Eu peguei o bonde, já estava andando. No primeiro ciclo nós formamos 70 alunos. Olha só. São 120, mas eu tinha 110 inscritos e a gente formou 70 alunos. No segundo ciclo foi bem baixo, a gente pegou um período de greve. Eu formei 47 alunos. Mas no final a gente formou 70 alunos de novo. 70 alunos e um grande número de empregabilidade. Muitos conseguiram emprego na própria CVI. Fica a dica para que você trabalhe como jovem aprendiz na CVI, precisa ter o coletivo. E também alguns conseguiram vaga em supermercados da cidade, no Royal Plaza Shopping, no Monet Plaza Shopping. Uma moça está trabalhando no Central de Clínicas aqui da cidade. Tudo indicação do coletivo. Então, se você está procurando emprego, o coletivo é para dar um gás no seu futuro. Muito bom. Gustavo Lucas Dornelles, obrigado por ter vindo, parabéns, André. Excelente iniciativa, hein? Muito Isso aí obrigado. é disso que a gente precisa para melhorar esse país, a partir da inserção dos jovens no mercado de trabalho. É verdade. Educador Social CVI e do Coletivo Jovem. Depois do intervalo, João Vicente Goulart, candidato à presidência, pré-candidato à presidência pelo PPL aqui no Santa Maria agora. Santa Maria agora. Apoio Cultural. Unimed Santa Maria. Cuidar de você. Esse é o plano. Sindiágua Rio Grande do Sul. Não deixe privatizar este bem. Sim. Sistema Integrado Municipal. Trabalhando sempre pela qualidade do transporte público. Sicredi, gente que coopera, cresce. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Com o nosso aplicativo, você pode pagar suas contas, fazer transferências, checar seu extrato e muito mais. Baixe agora. Você sabe o valor de cada conquista. Na sua família, a conquista de um é o crescimento de todos. No Unicred não é diferente. Presente em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a Unicred oferece as melhores soluções financeiras aos cooperados que investem, planejam e acreditam na força do cooperativismo. Se dois são mais fortes do que um, o que falar de 181 mil cooperados
e 290 unidades de negócios. Juntos podemos ir ainda mais longe. Com a dedicação e o talento de todos, faremos do sistema Unicred um gigante do cooperativismo brasileiro e motivo de orgulho para os nossos cooperados. Conseguimos ir mais longe quando temos quem nos estenda a mão. Unicred, mais valor para você. Quando você lava o carro, leva seu cãozinho na pet, corta o cabelo ou paga por qualquer serviço em Santa Maria, ganha desconto no IPTU, concorre a prêmios em dinheiro, contribui para uma entidade social e uma escola municipal e ainda ajuda Santa Maria a crescer. É o programa Peça a Nota Santa Maria. Cadastre-se no site e peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Nossa cidade ganha e você também. Prefeitura de Santa Maria. Chegamos no Praça Nova. Venha conhecer nossa nova agência de Santa Maria. Mais simples, mais próxima, mais digital, do jeito que você precisa. Sicredi, abra uma conta e vem crescer com a gente. Estamos de volta com Santa Maria agora, nosso telejornal ao vivo. Programação, faltando 5 minutos para 1. Tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria, novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sindiágua Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público e Sicredi, gente que coopera, cresce. Nossa segunda entrevista aqui no estúdio, estamos tendo o privilégio de receber um candidato, um pré-candidato à presidência da República. Opa, então aí nós temos um debate mais elevado, estamos aí a nível de trazermos os grandes temas, os temas do país, os temas mais urgentes. Está aqui conosco João Vicente Goulart. Tudo bem, João Vicente? Muito obrigado, André, por estar abrindo esse espaço aí para a gente estar aqui em Santa Maria, divulgando essa caminhada do Pátria Livre, que é uma caminhada difícil, uma caminhada espinhosa diante dessa realidade partidária que nós vivemos hoje no Brasil. Sempre para nós é uma satisfação estar aqui em Santa Maria novamente, aqui no Rio Grande do Sul, e divulgando aí esse grande desafio que nós temos pela frente, né, que é num momento difícil da política nacional, Sim. Num momento extremamente preocupante de diversidades ideológicas muito profundo em nosso país, nós assumimos essa candidatura, levando o programa partidário do Pátria Livre ao Brasil, aos brasileiros, e defendendo, né, o programa do nacional desenvolvimentismo que o Pátria Livre prega. Muito obrigado pelo espaço. Não, nós que agradecemos, de fato, porque com a nossa TV é comunitária, ela é uma entidade sem fins lucrativos, tem mais espaço. O senhor não teria esse espaço que vai ter agora aqui numa TV comercial, vamos dizer assim, né? Então, esse é o principal diferencial, o que nos enriquece bastante, principalmente. Vamos lá, esse momento, como o senhor disse, vou pegar o seu enunciado, extremamente delicado, porque é um descasamento da opinião pública com a classe política, e isso aí nos leva a antever o que para esse cenário de campanha eleitoral que já está em curso, até pela sua própria presença aqui? Sem dúvida, é um momento extremamente delicado, devido às circunstâncias todas que nós viemos vivendo aí no país, não é? A partir do que houve em 2016, né, sendo o processo político levado a uma posição de retirar um presidente eleito, de termos um Congresso aí extremamente duvidoso, venal nessas atitudes todas que vêm sendo tomadas. E na realidade, André, te digo o seguinte, olha, nós estivemos no exílio durante muito tempo e eu não esperava ver tão rapidamente, depois de 21 anos de ditadura, o país estar sendo levado, não é, a um processo de entrega dos direitos fundamentais dos seres humanos, dos trabalhadores brasileiros, na velocidade que está sendo levado à perda desses direitos nesse curto período de 1 ano e meio após o processo de impeachment. Então, nós temos aí pela frente, em 2018,
uma oportunidade dentro do sistema democrático de realizarmos uma grande evolução, exatamente pelo cansaço que o nosso povo tem desse modelo que aí se encontra, não é? Modelo exaurido, modelo que está levando as nossas instituições ao derretimento, ao descrédito, e nós temos que mudar isso. Então, é uma oportunidade de aproveitarmos essa eleição para, com o voto, que é um instrumento democrático, tentarmos olhar os programas de todos os partidos, as propostas de todos os partidos e escolher democraticamente, da melhor forma possível, como mudar esse estado de coisas. Seu pai foi, podemos dizer assim, o último presidente eleito, depois tivemos a Revolução. Ele voltou aí sob um sistema de grande expectativa, tanto que o ex-presidente Lula vem a São Borja exatamente para dizer retomar esse simbolismo da volta de João Goulart ao Brasil naqueles momentos dos estertores da democracia ali, né, daquele período democrático. Eu queria lhe perguntar o seguinte, que eu não consigo, que o senhor me ajudasse a enxergar o que eu não vejo. Quem está por trás de tudo isso? O presidente assume e já consegue buscar da gaveta um projeto de reforma trabalhista. Uma reforma de previdência, algo que se imaginaria, algo de debate constitucional, porque está na Constituição como princípio de seguridade. E de repente o projeto está pronto. Quem que elaborou isso aí por trás? Que é o mesmo enigma que o senhor enfrentou lá atrás também. É uma pergunta que nós devemos olhar os agentes promotores destas mudanças aceleradas, da quebra institucional. Eu comparo que são sempre os mesmos. Veja só, nós tivemos em 64, nós tivemos alguns atores do golpe de Estado de 64. Nós tivemos um congresso parecido. Congresso de 64, de 1960, eleito em 62, o embaixador americano, a última vez que esteve no Brasil, Lincoln Gordon, falou nos meios de comunicação nacional que tinha financiado 5 milhões de dólares para eleger aquele congresso, que foi fruto, inclusive, de dinheiro da CIA, financiado com dinheiro escuso, dinheiro que não se sabia a origem, dinheiro do Departamento de Estado americano. E foi aquele congresso, naquele momento, elegeram através do IBAD, com esse dinheiro, veio através do IBAD, elegeram dos 300 e tantos parlamentares da época, elegeram 172. Houve uma CPI, inclusive presidida pelo deputado Ulisses Guimarães, na época, uma CPI, a CPI do IBAD, nós temos essa CPI hoje, que mostra como foi canalizado esse dinheiro americano para eleger parlamentares para ser contra o projeto nacional de reformas de base proposto pelo presidente João Goulart. Então nós temos hoje aqui um Congresso em outras condições, mas também altamente suspeito de propinas, de JBS, de Camargo Correia, de tomar lá da cá, como se diz. Tomar lá da cá. Então veja só, nós tivemos em 64 a Fiesp. A Fiesp financiou o golpe de 64. A Fiesp chegou ao ponto de comprar generais naquele momento. Deixa eu colocar então, a Fiesp é mesmo aquela onde o Pato Amarelo estava lá do lado. Exatamente, hoje estamos com o Pato Amarelo. Em 64 eles trouxeram o padre Peyton para fazer, o padre americano para fazer a Marcha da Família por Deus e pela Liberdade. Quer dizer, nós vivemos uma semelhança de atores muito grande. Nós tivemos a grande mídia em 64, que através do IPES, dos IPs, elas compraram redações de pequenos jornais, e entre janeiro de 63, que foi aonde o povo brasileiro, através de um plebiscito, devolve ao presidente João Goulart, devolve os poderes presidenciais para que ele pudesse partir com esses poderes sem depender do Congresso Nacional em várias mudanças que haveriam de serem feitas para aplicar as reformas de base, de 63, de janeiro de 63 a 31 de março, 1º de abril, quando se produz o golpe, ou seja, 1 ano, 2 meses e 20 e poucos dias, foram produzidos mais de 200 filmetes contra o governo de João Goulart, acusando-o de comunista. Nós temos um terceiro ator aí. A diferença que nós vemos hoje é que nós mudamos a proteção
desse golpe, que em 64 foram usados os militares, pelo Poder Judiciário. Então nós trocamos os capes pelas togas, que estamos vendo esse processo aí. Ainda não tinha ouvido uma correlação como essa. Pois é. Obrigado. Vou exercitar mais esse alcance de visão aí. E para agora, como é que o senhor vai enfrentar isso? Olha, a gente vê que o cenário continua. Nem vou entrar na possibilidade. Eu digo o cenário de pequenos partidos, como é o Pátria Livre, entrar para alcançar debater isso aí, debater história, debater presente, debater futuro. Nós temos um programa de governo muito nacionalista e nós estamos sofrendo realmente. Eu sempre digo que missão partidária a gente cumpre, a gente não discute, mas sabemos, evidentemente, de todas as dificuldades que teremos pela frente. Esta é uma verdadeira luta de Davi contra Golias. Porque veja só, esta reforma, no momento que deu toda esta convulsão, não é, de financiamento eleitoral, agora os grandes partidos, hoje nós temos os grandes partidos PT, PSDB, PMDB, que são onde estão inseridos os 300 e tantos processados, querem preservar o quê? Querem preservar a sua proteção na justiça especial, ou seja, eles querem ter a justiça especial. Criam um fundo partidário que nós vamos pagar de 1 bilhão e 700 milhões, que só para eles. Criam uma legislação que os pequenos partidos, os partidos geralmente mais ideológicos, não podem ter acesso à televisão, não podem ter acesso ao fundo partidário, não podem fazer o grande debate. Eles é que vão fazer o grande debate. Eles que criaram o fundo, que vão tomar conta do fundo, quer dizer, colocaram a raposa dentro do galinheiro. Certo. Esta é a verdade. E a raposa hoje é quem manda. Nós sabemos dessa dificuldade, nós temos plena consciência de que o caminho será árduo, mas nós temos que... E é um aniquilamento dos caciques, né? Sem dúvida, são eles que foram os caciques que colocaram, realocaram os recursos num novo modelo de que quem paga é a população, 1 bilhão e 700, aonde eles criaram que somente aqueles partidos com maior representação, e vamos falar representação entre aspas, parlamentar, porque esta representação ela está sendo protegida, né, querendo justiça especial para que não sejam processados, criam um fundo partidário, não só o fundo partidário, mas criam um fundo eleitoral que só eles são beneficiados. Então nós sabemos, temos plena consciência desse difícil caminho que nós vamos enfrentar, mas é como eu te disse, André, missão partidária a gente cumpre, a gente não discute. E eu acho que é uma grande oportunidade para conversarmos com a população brasileira, onde nós pudermos. Nós temos um desafio ainda maior, que é fazer 1,5% para que o partido se mantenha como partido político dos votos válidos nacionais. Então esse é o nosso desafio. Se manter como partido. Não é nem sem acesso a financiamento. Sem acesso a financiamento, sem acesso à televisão, à rádio. Nossa, eu fico horrorizado. Que esta é uma missão que a gente cumpre com dignidade e com honradez. Nós tínhamos 10 minutos, estamos com 13 minutos, está excelente a conversa. A senhora é uma pessoa prodigiosa aí, com uma bela articulação. Presidente do Instituto João Goulart. Está com a senhora também o Dr. Werner Hempel, né? O Werner é o nosso grande presidente aqui do Rio Grande do Sul, do PPL, e ele também é muito consciente do grande desafio que nós temos. Bom debatedor. Grande desafio. Qual é a sua agenda na cidade aí? Bom, nós já tivemos em várias emissoras, nós já tivemos em vários encontros, agora nós vamos ter um encontro com os partidários às 17 horas no Calçadão, e depois nós vamos continuar para Porto Alegre, né? Mais tarde para Porto Alegre. Nós já estamos vindo de São Borja, onde fomos prestar homenagem aos nossos líderes, aos nossos heróis do trabalhismo, porque sabemos desse desafio, sabemos que a luta é árdua, mas sabemos o caminho da liberdade. Muito bom mesmo. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, André. Por honrar a nossa grande abraço. Nossa TV aqui também. Prazer, da mesma forma. No nosso próximo quadro é previsão do tempo.
A previsão do tempo com Janine Apio. Janine, boa tarde. Muito boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo que assiste ao Santa Maria agora nesta quinta-feira de céu parcialmente encoberto, sol, mas algumas nuvens também aqui em Santa Maria. Previsão de variação térmica para hoje é dos 17 graus de mínima até os 30 graus de máxima prevista para hoje à tarde. Amanhã, sexta-feira, deve aumentar um pouco o calor, sendo que a variação térmica fica entre os 17 e os 32 graus. A promessa é de uma sexta-feira ensolarada. Aliás, essa promessa também permanece para todo o final de semana. A previsão é de céu ensolarado tanto no sábado quanto no domingo, com os termômetros variando entre os 17 e os 31 graus. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo, Janine Apple. Agora nós vamos conferir o resumo esportivo. Nenhuma vitória gaúcha ontem nos times envolvidos na primeira fase da Copa do Brasil. A Aimoré perdeu em casa para o Cuiabá por 2-1, está fora. O Juventude em Tocantins empatou em 0-0 com o Interporto, classificou. E o Internacional de Porto Alegre empatou em 1-1 com o time reserva do Boa Vista de Saquarema, Rio de Janeiro. Mas, com o empate, classificou a segunda fase da Copa do Brasil. O próximo adversário deve ser o Remo, do Pará. Hoje é a vez do Novo Hamburgo, em casa, tentar vencer o Paysandu às 21 horas. O Internacional de Santa Maria perdeu ontem amistoso em Santa Cruz do Sul por 1-0, gol aos 19 minutos do segundo tempo, quando já estava com o time totalmente diferente, né? O Vinícius Munhoz trocou o time no intervalo. O gol saiu aos 19 minutos, Alexandre, um petardo de perna esquerda. E o Grêmio deve anunciar o meia Maico Suel. Altos e baixos desse Maico Suel, né? 30 anos. Ele pertence ao São Paulo, é empréstimo até o final do ano, com passe estipulado. O tricolor, sábado no Gauchão, titulares às 21h30 na Arena contra o Cruzeiro de Porto Alegre. Obrigado, Reni Wolf, pelas informações. E nós vamos encerrar o programa como habitualmente encerramos às quintas-feiras, agora 1h11, 13 horas 11 minutos ao vivo a programação. Vamos conferir o quadro Moda Mulher com a consultora Marli Rigo. A empresária Marli Rigo nos traz a participação para fechar o programa. Fiquemos com ela e até o nosso próximo encontro. Olá, muito obrigada a vocês todos que me acompanham pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Nós estamos já no dia 19 de janeiro de 2018 e este é o primeiro programa de janeiro, aliás, é o primeiro programa de 2018 que eu estou gravando aqui na nossa Lamali da Visconde de Pelotas. Eu vou sair uns dias de férias, mas eu quero deixar a vocês as dicas da semana, as dicas do verão e sugerir a vocês muitas coisas lindas que nós temos aqui. Normalmente, vocês sabem, vocês que me acompanham, que eu gravo mais na nossa Lamari da José Bonifácio, no Sobrado da Moda. Mas hoje a gente quis fazer uma coisa diferente, porque muitas consumidoras nossas que estão já clientes daqui, pedindo para a gente mostrar através das redes sociais o que nós temos aqui na Lamari da Visconde de Pelotas. E olha só a lindeza, por exemplo, desses looks que nós vamos iniciar mostrando as manequins que estão expostas na vitrine. Essa pantacur preta de crepe lindíssima, com esta blusa assim, nessas estampas geométricas, nesses tons que fica fazendo esse composê lindo. E sempre a gente gosta de lembrar e temos à disposição os acessórios que faz toda a diferença. A impressão que se tem que se não tivesse esse complemento, não estaria tão glamuroso esse look. Está perfeito, uma roupa linda, moderna, confortável para usar até num traje de recepção, para um evento, uma formatura, uma reunião, e até um trabalho, uma pessoa que está acostumada a usar esse tipo de roupa, a gente usa tanto para um dia a dia, para um trabalho, para o lazer, e vai mudando os complementos conforme a necessidade ou o ambiente que a gente vai precisar estar. Esses vestidinhos fashions também a gente tem aqui na loja e também já comunicando a vocês que as nossas duas lojas estão com nossos produtos todos pela metade, então é o momento de aproveitar, de vir poder fazer umas escolhas e a gente também dá essa assessoria
de fazer as melhores combinações, melhores escolhas, ajudar a compor os looks para aqueles biotipos certo. Nós temos muitas coisas, olha só, aqui na loja La Marie da Visconde de Pelotas, como essas blusas, que são essa cava raglan, que é bem ampla e prende aqui no pescoço. É uma blusa mais chique e muito funcional, que pode também perfeitamente ser usada com aquela pantacur preta que eu mostrei a vocês. Nós temos, entre outros, também a camisaria, as blusas, como essa blusa de crepe com o detalhe em renda guipir no marinho, com essa pequena manguinha que dá um super conforto. Muitos looks bacana. Olha a graça dessas peças assim, ó, que tem o Tule Illusion aqui na frente, com esse ombro à mostra, mas que deixa a gente bem confortável. Muitas blusas legais. O branco é sempre muito bem-vindo. Essa blusa em forma de bata, que cobre um pouquinho do braço, com o broderie, e é uma cambraia, porque nós temos sempre procurado nos nossos mix colocar o conforto. A gente vestir uma peça confortável assim, isso é muito e é fundamental para nós na hora das escolhas. Até um vestidinho basiquinho assim, ó, para quem gosta de um vestidinho básico como este, preço assim, ó, pequenininho nessa época do ano, é um vestidinho em malha, e eu afirmo a vocês que quem fizer uma aquisição desse vestidinho aqui, justinho, agora, vai continuar assim, aproveitando ele na meia estação, com um kimono em cima, com um tricô, um casaqueto. Então, a gente tem que comprar bem agora e fazer ótimas escolhas. Alguns vestidos clássicos, assim, super elegantes também, nós temos aqui, porque a necessidade é de cada pessoa e a gente está aqui para contribuir nas melhores escolhas. E eu vou convidar vocês para nós entrarmos na nossa vitrine. A Taizinha vai mostrando os looks e eu vou comentando a vocês as peças que estão na nossa vitrine daqui da Visconde de Pelotas. Mostrando inicialmente esse vestido neste tom de verde que está moderníssimo. Ele é um vestido em crepe, com esse detalhe peplum lá embaixo, com a pequena manguinha. Olhem só a composição com esse acessório poderoso, como faz toda a diferença. Ao mesmo tempo que, se não quisermos usar o acessório, que é um super acessório, que dá toda uma graciosidade e glamour nele, pode usar uma coisa mais simples também, porque cada mulher tem a liberdade de escolher a melhor forma dela usar os seus looks. Outro vestidinho que está lindíssimo, que ele parece assim a princípio aquele modelinho basiquinho, mas sempre tem algum detalhe que faz a diferença na modelagem e no complemento. Esse pretinho está lindo, assim, até para linha bem jovem, para as meninas e para as pessoas que gostam de usar ele assim super à vontade. Aquele outro vestido que a Taizinha está mostrando agora, nesse vermelho marsala, lindo, maravilhoso, clássico. Também um vestido que quem adquire agora pela metade do preço vai continuar com certeza absoluta aproveitando ele na meia estação, com a meia, com um escarpão, com um paletó em cima. E a composição desse super acessório com ele ficou chique e ficou muito funcional. Muito bom gosto. A minha filha Manu aqui com a equipe estão sempre aqui à disposição para dar essas consultorias para as clientes que procuram aqui na La Marie da Visconde de Pelotas. E eu e minha equipe também na José Bonifácio. E como hoje eu estava passando por aqui, aproveitamos para gravar essas dicas a vocês que nos acompanham. Muito obrigada pelo carinho, pelo retorno, pelo contato que vocês têm se dirigido a mim. Então agora nós vamos mostrar mais umas pecinhas aqui da La Marie da Visconde de Pelotas. Nós temos macacões e vestidos lindos que ficam de 105 a 170 reais. Nós temos vestidinhos assim super bacanas, vestidinhos basiquinhos, que são muito mimosos, que estão em torno de 60 reais, de 70 reais. Vestidinhos para andar
todo dia, para sair, para quem vai viajar, para ir para a praia, vestidinhos fresquinhos, chemisezinho para quem gosta de usar ele aberto como um poletão, como um camisão, ou usar ele sozinho, todo ele abotoadinho. Moda muito prática. Então o mix é bastante variado e a gente não tem como assim em poucos minutos de programa mostrar tudo, mas eu convido, venham conferir na La Marlida Visconde de Pelotas e na La Marlida José Bonifácio, que até concluirmos a coleção de verão vai estar tudo pela metade. Eu espero que vocês tenham gostado dessas inovações de hoje e que vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigada pelo carinho e aguardamos vocês. Um grande beijo. Santa Maria agora. Apoio Cultural. Unimed Santa Maria. Cuidar de você. Esse é o plano. Sindiágua Rio Grande do Sul. Não deixe privatizar este bem. Sim. Sistema Integrado Municipal. Trabalhando sempre pela qualidade do transporte público. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nosso Rio Grande tem o que você quiser. Nosso coração tem um cantinho, se você quiser. Vamos dar nosso carinho para quem vier. Nosso coração tem um cantinho, se você quiser. Vamos dar nosso carinho para quem vier. Nosso coração tem um cantinho, se você quiser. Meu Deus, que bom estarmos com toda essa imensa família que nos dá o privilégio, que nos dá a atenção, e assim nós queremos estar sempre com vocês. Querido Deus, muito obrigado, Jesus, caminho de luz, Divino Espírito Santo. Doce Mãe Virgem Maria, por todos os títulos que nós chamamos, nos abençoe, Nossa Senhora querida. E assim, a gente pede licença para entrar na casa de vocês, no local de trabalho, através do canal 19 da NET, também na rede de computadores, né? Pelos telefones também. Que bom. Obrigado, meu Deus, por essa dádiva. E vamos imediatamente chamando o primeiro cantador, primeiro cantor, os primeiros cantores. Grupo O de Casa. Dessas que faz o povo balançar. Me canta um verso desse bem gaúcho, que faz o meu Rio Grande se orgulhar. Me agrada um toque velho galponeiro, que faz a noite curta se alongar. E eu gosto bastante de fandango e de uma marca buena pra dançar. E eu gosto bastante de fandango e de uma marca buena pra dançar. Gaiteiro puxa o fole da cordiona, que eu enxerguei uma dona e com ela eu vou dançar. Toque bem comprido essa maneira, que talvez na marca inteira na ouro vai se ajeitar.
Gaiteiro, puxa o fole da cordona que eu enxerguei uma dona e com ela eu vou dançar. Me toque bem cumprir essa bandeira que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar. Eu gosto do verso de pura cepa, que a China linda para pra escutar, que me dá uma bombeada de soslaio, com jeito de quem quer me namorar. E quando a noite linda se termina e eu volto pro rancho de sair, levando no meu peito uma saudade, cantando esse refrão que eu aprendi. Levando no meu peito uma saudade, cantando esse refrão que eu aprendi. Gaiteiro, puxa o fole da cordona que eu enxerguei uma dona e com ela eu vou dançar. Toque bem cumprir essa bandeira que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar. Gaiteiro, puxa o fole da cordona que eu enxerguei uma dona e com ela eu vou dançar. Me toque bem cumprir essa bandeira que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar. Puxa o fole da cordona que eu enxerguei uma dona e com ela eu vou dançar. Toque bem cumprir essa bandeira que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar. Gaiteiro, puxa o fole da cordona que eu enxerguei uma dona e com ela eu vou dançar. Me toque bem cumprir essa bandeira que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar. Muitos bailes, muitas festas, o grupo deu muito nome. Eles levam a alma do Rio Grande dentro do peito e transmitem muita paz onde eles se apresentam. São pessoas queridas, são pessoas em sintonia com o bom Deus, por isso fazem o bem por onde andam. Nossos amigos, nossos irmãos, grupo Mate Novo. Atado ao pescoço, com as pontas esparramadas no meio do alvoroço. É a bota chilena que desde Piazito Rondo é o chimarrão de erva buena numa cuia de porongo. Vivo cantando o Rio Grande, preciso explicar porquê. Sou gaúcho e tenho orgulho de ser chamado de tchê. Dona Cordion, desse jeito. Coisas de tchê é o bom pingo, criado no corredor. É a bailanta de domingo, é o piazito laçador. Arreadas campo afora, sem que tenha vencedor. Pingo berrando na espora, rodeio de domador. Vivo cantando Rio Grande, preciso explicar porquê. Sou gaúcho e tenho orgulho de ser chamado de tchê. E assim são as coisas de tchê, amigo José Luiz. E isto é Rio Grande. Vai segurando aí, amigo Mussolini. Coisas de tchê, um pachá também vestido de preta. É o bom churrasco, a cachaça no balcão de alguma venda. É o gaúcho que se expande no culto da tradição. É o amor pelo Rio Grande guardado no coração. Vivo cantando Rio Grande, preciso explicar porquê. Sou gaúcho e tenho orgulho de ser chamado de tchê.
tchê. Sou gaúcho e tenho orgulho de ser chamado de tchê. Coração tem um cantinho, se você quiser. Automecânica Universitária, sem solução. Dúvidas? Não. Centro de Recuperação Automotiva, na Rua Radialista Oswaldo Nobre, 113, continuação da Rua Venâncio Aires, bem próxima ao quartel do Parque. Automecânica Universitária, fone 3028 4154. Primo Berdese, indústria e comércio de arroz, marcas consagradas. Castelete, Primo Berdese, Cateto, arroz também integral. Temos arroz selvagem, o arroz preto. Pedidos no 3226 1355 em Santa Maria. Primo Berlese, arroz de qualidade. A saúde começa numa boa alimentação. Os animais merecem cuidado, carinho e atenção. Lázaros, clínica veterinária e pet shop. Consultas, cirurgias, medicamentos, banho, tosa, rações, acessórios e roupas. Lázaros, clínica veterinária e pet shop. Avenida Nossa Senhora das Dores, 588, bairro Dores. Fone 3025 7116. 3025 7116. Vulcanizadora e Borracharia do Miguel, integrante da Rede Central de Pneus. Pneus seminovos para automóveis, caminhões, consertos de pneus em geral, balanceamento de rodas leves. BR 392, número 2090, fone 91 46 45 37. Nosso coração tem um cantinho, se você quiser. Este artista é uma figura muito querida lá do Pago de Uruguaiana. Hoje o que se sabe é que ele está radicado na bela cidade de São Gabriel. Ele canta muito, brinca com seu bandoneon e é um amigo do